A paz de Cristo para todos. É uma alegria muito grande poder nos encontrar aqui uma vez mais para um encontro com a Palavra de Deus. Eu quero nessa feita trazer a você uma mensagem da Palavra do Senhor. E eu quero nessa hora, através dessa palavra que o Senhor colocou em meu coração, conscientizar a cada um que me ouvir através desse vídeo sobre a grande importância de nós nos levantarmos para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Eu me preocupo quando eu ouço alguém dizendo que não foi chamado para ganhar almas. Porque eu acredito que nem todos foram chamados para pregar a palavra. Nem todos foram chamados para cantar. Nem todos foram chamados para tocar um instrumento ou para atender um departamento na igreja. Mas eu acredito que todos foram chamados para ganhar almas para o Senhor. E quando alguém me diz que não tem chamada para ganhar almas, eu me preocupo e fica um ponto de interrogação dentro de mim perguntando: será que esta pessoa que não quer ganhar almas, ela é salva? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acredito que todo salvo em Cristo, todos que alcançaram a bendita salvação oferecida por Cristo Jesus, automaticamente nasce dentro dele um desejo de ganhar almas, de falar das boas novas de salvação para aqueles que o cercam. Então eu quero aqui nesta hora trazer a você uma mensagem da palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí na sua casa, no livro de Esther, capítulo 4 e versículo de número 15. Abra a sua Bíblia aí para juntos nós fazer a leitura desta palavra, para ver o que Deus tem para nós através desta palavra. Diz o texto da palavra do Senhor assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter como rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graças aos olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Meus amados irmãos, o livro de Esther traz para nós muitas mensagens profundas, mensagens de Deus, mensagem que edifica a vida daquele que se coloca para examinar as Escrituras na direção do Espírito Santo. E nós conhecemos e sabemos que Esther, ela foi levada para o palácio do rei, porque a rainha Vasti, ela desobedeceu a ordem do rei Assuero
E ela foi, então, tirada do seu posto. E ali estavam, então, algumas moças se preparando, e uma delas seria a rainha, que assumiria o lugar da rainha Vasti. E o rei se agradou de Ester. Ester estava lá no seu aposento. Quando, dali a pouco, chega o mensageiro para ela, dizendo que Mardoqueu, o seu tio, queria falar urgente com ela. Mas o que seria? E a rainha Ester mandou um mensageiro a Mardoqueu, perguntando o que ele desejava. E Mardoqueu deixou saber a rainha Ester que Amã havia se levantado contra o povo judeu para o matar. E quando o Mardoqueu ele soube disso, ele não ficou calado. Ele disse: eu preciso levar ao conhecimento da rainha Ester, porque ela pode ajudar este povo. E quando ele fala para a rainha Ester a preocupação de Mardoqueu, porque ele também era um judeu, e Amã, que traz a história já lá no tempo atrás, já vinha. Porque esse Amã, ele era descendente de Agag, do rei Agag, que foi morto lá por Samuel. E agora Amã, ele tinha nas mãos uma oportunidade de se vingar deste povo que fizera tudo aquilo com seu povo lá no passado. E Amã, ele não ia deixar barato isso. Então ele programou para matar todos os judeus. O povo estava em perigo, porque estava sendo ameaçado por Amã, que iria matá-los. E aqui eu quero trazer para mim e para você, amado irmão, dentro desse texto da palavra do Senhor, preste muita atenção para que você possa entender a mensagem que nós temos aqui, dentro desse texto. Da mesma forma como os judeus estavam correndo risco e perigo de morte, porque eles iam morrer, se a rainha Ester não entrasse ali nesse momento, na presença do rei, para interceder por este povo, o povo todo iria perecer. O povo judeu seria exterminado da face da terra. Eu quero comparar aqui, nesta palavra, eu quero comparar esse Mardoqueu com os obreiros da casa do Senhor. Eu quero comparar este Amã com Satanás, que está aí, que veio para roubar, matar e destruir. Eu quero comparar a rainha Ester aqui nesse texto com a igreja do Senhor Jesus. E eu quero comparar o povo judeu com aqueles que estão em perigo de morte, que Satanás tem se levantado e tem destruído, e dia após dia nós vemos o que Satanás tem feito para destruir o povo. Então, da mesma forma como o povo judeu estava passando por esse momento difícil, ainda nos dias atuais, há um povo que está sofrendo, e muito, porque Satanás está aí para roubar, matar e destruir. E Mardoqueu, ele sendo conhecedor disso, ele leva até a rainha Ester, que simboliza aqui a igreja de Cristo. E a rainha Ester toma uma posição para interceder e para se colocar, para ajudar este povo que estava destinado à morte. Meu amado irmão, eu e você
nós fomos chamados para ganhar alma. Nós fomos chamados para ajudar essas pessoas que também estão destinadas à morte, que estão destinadas à falência, que estão destinadas à ruína, porque o amã deste século presente, que simboliza Satanás, ele está aí destruindo vidas, destruindo famílias, levando muitas pessoas para a sepultura sem Deus e sem salvação. E nós que somos a rainha Esther, nós que somos a igreja, se nós ficarmos calados, esse povo vai perecer, esse povo vai cair cada vez mais em pecado, vão descer para a sepultura, sem Deus e sem salvação, mas o Senhor vai requerer o sangue das nossas mãos, porque nós somos conhecedores do Evangelho, nós sabemos que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Porém, estamos parados. O que eu estou fazendo para resgatar essas almas das garras do amã? O que você está fazendo, meu amado irmão, minha amada irmã, para livrar essas almas das garras de Amã desse tempo presente? Não temos feito nada. Temos relaxado com a obra do Senhor. E nos esquecemos que o texto da palavra do Senhor, em Jeremias 48:10, diz que maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E nós muitas vezes estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Porque o meu vizinho precisa ouvir uma palavra de Deus da minha boca. O teu vizinho precisa ouvir uma palavra de Deus da tua boca. Os teus parentes, que você nem sequer ainda para os seus parentes falou da palavra de Deus, que Jesus Cristo ele liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo. Você já esqueceu das experiências que você teve com o Senhor? Você já se esqueceu quando você dobrou o joelho aceitando a Cristo como Salvador? A alegria que você sentiu na sua alma? Você já se esqueceu da alegria que você teve quando você desceu as águas batismais? Já se esqueceu do dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Começou a falar em línguas estranhas? Essa alegria que está dentro de você, você precisa levar para aqueles que estão lá fora perecendo e sofrendo, e sendo ameaçados pelo amã deste mundo, que quer ceifar a vida deles. A rainha Esther, ela se levantou e ela disse: digam para Mardoqueu que ele jejue. Olha só, obreiro do Senhor. Obreiro do Senhor. A rainha disse para Mardoqueu jejuar 3 dias e 3 noites. Porque para nós ganharmos alma, se nós não estivermos em jejum com a nossa vida em consagração, na presença do Senhor, nós não vamos fazer nada, nós precisamos estar banhados da graça e da glória de Deus se nós quisermos ganhar almas para Cristo. E para isso se faz necessário jejum. E ela disse, a rainha Esther disse, diga para Mardoqueu que ele jejue e ore. E eu e as minhas meninas também jejuaremos e oraremos por 3 dias. Jejum e oração. Jejum e oração. Se você quiser ganhar almas, se você quiser ser um ganhador de almas, se coloque hoje mesmo em jejum e oração na presença do Senhor, em meditação da sua santa palavra, pois somente assim alcançaremos as almas que estão perecendo. Porque se nós não tivermos jejum, não tivermos oração e não tivermos leitura da palavra de Deus, como vamos ganhar as almas que estão lá fora? O Senhor nesta hora nos reveste de autoridade, nos reveste de sabedoria, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e que está interessado em ganhar almas e conta comigo
e contigo, mas precisamos estar preparados e revestidos para ganhar almas para Cristo. Há poucos dias eu estava agora evangelizando aqui na cidade de Brusque, Santa Catarina, eu e o meu companheiro de ministério, o presbítero irmão Ernesto, e chegamos numa casa para falar do amor de Deus e fazer um convite para que eles viessem à nossa igreja. E quando chegamos, batemos palma, eu olhei uma senhora no tanque lavando a sua roupa. E quando eu percebo que ela está lavando a roupa, eu olho para ela e ela pergunta: o que você quer, moço? Eu disse: bom dia, minha senhora. Ela disse: bom dia. Eu disse: minha senhora, hoje nós tiramos o dia para falar da palavra de Deus com os nossos amigos e vizinhos. Mas eu estou vendo que a senhora está ocupada, então nós vamos voltar no outro dia. Ela olhou para mim e disse: negativo. Eu não posso atender vocês, mas eu vou chamar meu esposo e ele vai atendê-los. E ela chamou: bem, meu bem, faz favor, vem aqui um pouquinho. Ele gritou de lá de dentro da sua casa: o que é que tu quer? Ela disse: vem aqui um pouquinho. Ele saiu na janela, perguntou para sua esposa: o que você quer? Ela disse: faz favor de atender esses dois moços que estão ali no portão. Ele olhou para mim e para o presbítero irmão Ernesto, e de lá da janela ele pergunta: o que vocês querem? Eu falei para ele: o senhor faz favor de vir aqui só um pouquinho? Ele saiu para fora, chegou perto do portão e perguntou novamente: o que vocês querem? Eu olhei para ele e disse: meu amigo, nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e hoje nós tiramos o dia para conversar com o senhor, com os moradores da localidade aqui, sobre a salvação que há em Cristo Jesus. E também fazer aqui um convite para o senhor, que nós vamos ter um trabalho na nossa igreja. Queremos fazer um convite para o senhor, para que o senhor venha ouvir a palavra de Deus conosco. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quando eu falo isso para esse senhor, ele aponta e ele olha. Nós estávamos bem perto de uma igreja tradicional. Ele aponta para a igreja e diz: você está vendo aquela igreja lá? Eu me virei, sabendo qual igreja que era, eu me virei e disse: sim, eu estou. E ele disse para mim: meu amigo, eu vou naquela igreja e não preciso que ninguém venha aqui no meu portão me convidar para ir para outra igreja. Quando ele me falou essa palavra, o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor por excelência, que é o ensinador por excelência, que é aquele que evangeliza, aquele que dá sabedoria e dá autoridade. O Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido e disse: peça para ele te falar uma palavra. E eu olhei para ele e disse: meu amigo, que bom que o senhor vai naquela igreja. Já que o senhor vai naquela igreja, meu amigo, o senhor poderia falar para mim um texto da palavra de Deus, me trazer uma mensagem da palavra de Deus, porque eu preciso, eu estou sedento da palavra. Aquele homem olhou para mim, ficou branco e disse: como assim? Eu disse: se o senhor vai naquela igreja lá, automaticamente o senhor tem que ter uma palavra de Deus para falar para mim. Eu preciso da palavra de Deus. O homem ficou mudo na minha frente e não falou nenhuma palavra. Eu olhei para ele e disse: ô meu amigo, não adianta nada eu falar para o senhor que eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e o senhor me pedir uma palavra, e eu não ter nem sequer uma palavra para falar para o senhor. O senhor não tem um texto da Bíblia que o senhor ama, que o senhor gosta? O homem ficou paralisado, não me disse nada. Eu disse: não adianta o senhor me dizer que vai naquela igreja, e eu chegar no seu portão, pedir para o senhor me dar uma palavra, para o senhor alimentar a minha alma com uma palavra, e o senhor está vazio. O senhor está fazendo o que lá? Não adianta, meu amigo. O senhor precisa de palavra de Deus, o senhor precisa ir num lugar onde tem a palavra, onde tem alimento espiritual, onde tem pasto verde, para o Senhor saciar a sua alma e a alma da sua família.
e eu entrei por dentro da palavra de Deus, Atos capítulo 10, falei para ele sobre o Cornélio, e ele ficou ali ouvindo a palavra do Senhor. Mas para nós termos, para que o Senhor nos dê autoridade, para que o Senhor nos dê sabedoria, nós precisamos fazer como a rainha Esther, jejuai e orai por 3 dias. E eles jejuaram e oraram. Depois de 3 dias, a rainha Esther, ela precisa entrar na presença do rei. Vocês observem aqui, depois desta mobilização, a rainha foi entrar na presença do rei. Mas para ela mobilizar o seu tio Mardoqueu, para ela reunir o povo, como ela disse aqui no capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Era para eles ajuntar todos, era para eles reunir. Mas hoje é muito fácil nós reunir o povo quando tem uma festa de aniversário, quando tem uma festa de casamento, quando tem um banquete, quando tem um piquenique, quando tem um retiro. É muito fácil nós reunir o povo hoje, até mesmo quando se faz um evento dentro da igreja, um congresso, seja ele de jovens, seja ele de missão, seja ele de círculo de oração, seja ele do departamento de adolescentes ou criança, é muito fácil ajuntar o povo. Os templos ficam pequenos em dias como esse. Mas quando se fala para jejuar e orar, para se levantar para ganhar almas para Cristo, não é tão fácil encontrar pessoas que se dispõem a se levantar para jejuar e orar, com o propósito de sair no mundo lá fora para ganhar almas para Cristo. O Senhor, Ele disse na sua palavra que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pega e coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. O que é o fermento? O fermento é eu, o fermento é você. A massa é o mundo que está lá fora. Mas presta atenção, meu amado irmão. Se você for lá no mercado e comprar o fermento, trazer o fermento para casa, e na hora de fazer o pão, a sua esposa preparar a massa e deixar o fermento lá dentro do pacote, a massa não vai ser levedada. É preciso pegar o fermento e colocar na massa para que a massa seja levedada. O fermento lá dentro do pacote não tem utilidade nenhuma. Para nada serve se ele ficar somente dentro do pacote. Ele tem que estar envolvido na massa. Se o Senhor disse que eu e você somos o fermento, o mundo é a massa, nós temos que sair de dentro do pacote. Nós temos que sair de dentro da igreja e sair lá no mundo que é a massa para que nós possamos levedar e eles possam aceitar a Cristo Jesus assim como eu aceitei e assim como você aceitou. É hora de nós nos levantarmos para ganhar almas para Cristo. A rainha Esther, ela disse, nós vamos jejuar também. Jejuaram. Depois de jejuar, a rainha Esther tira aquela roupa que ela estava e veste as roupas reais. Olha o texto dizendo: sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Ela vestiu-se de vestes reais. Ela tirou aquelas vestes que ela estava
e colocou as vestes reais. Se nós quisermos ganhar almas, nós precisamos nos vestir desta roupagem do pecado, a roupagem do comodismo, e nos levantar e nos colocar umas vestes reais, porque nós somos feitos reis e sacerdotes. O Senhor, Ele quer que nós tire de nós tudo aquilo que está impedindo de eu e você nos levantar para ganhar almas, porque o reino de Deus conta comigo, o reino de Deus conta contigo. E é eu e você que vamos encher o reino dos céus. Mas para isso nós precisamos tirar toda a roupagem que está nos impedindo de nós entrar na presença do rei. A rainha Esther, ela fez isso. E ela foi na presença do rei. Com esse gesto que a rainha Esther fez, ela estava colocando a sua própria vida em risco. Porque se o rei não chamasse a rainha e não se agradasse do ato dela, o rei poderia mandar matá-la. Ela arriscou a própria vida em favor do povo judeu. Será que eu tenho coragem de arriscar a minha própria vida em favor do meu vizinho alcoólatra? Em favor daquele meu amigo que está nas drogas? Em favor daquele meu parente que está caído lá no alcoolismo? Será que eu tenho coragem de arriscar a minha vida para entrar lá no meio dos jovens, homens e mulheres que estão lá se drogando, traficantes, que estão ali armados, que estão ali para qualquer coisa? Será que eu estou disposto a fazer como a rainha Esther, arriscar a própria vida para entrar lá e falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo e que tem um ministério para colocar na mão daquele traficante que quer tirar aquele revólver da mão daquele bandido e colocar uma Bíblia? Que quer tirar das mãos daquele bandido um revólver e colocar um instrumento para tocar na casa do Senhor? Será que eu tenho essa coragem? Será que eu estou disposto a arriscar a minha vida para ganhar alguém lá fora? Ou será que eu estou tão acomodado? Eu não quero nem saber, eu tenho aqui, eu estou me alimentando da palavra de Deus, eu vou na igreja, ouço o meu pastor pregar, ouço as irmãs cantando, para mim está muito bem, eu estou satisfeito. Mas o Senhor não me chamou para ficar somente dentro de 4 paredes. O Senhor não te escolheu desde o ventre da sua mãe para você ficar somente entre 4 paredes, não. O Senhor quer você lá nos hospitais fazendo visita. O Senhor quer você lá nos presídios ganhando aulas. O Senhor quer você nas ruas evangelizando, entregando folheto. O Senhor quer você envolvido na sua obra para ganhar almas para o reino de Deus. O Senhor te escolheu. O Senhor te capacitou, te batizou com o Espírito Santo, te deu essa sabedoria que você tem, te deu essa coragem que você tem, que muitos não têm, para você fazer a sua obra, mas você está parado. Você está parado, mas hoje, através desta palavra, o Senhor te diz: levanta-te para ganhar almas para o meu reino. Levanta-te para ganhar almas para o meu reino. Muitas vezes eu e você falamos de Jonas, que Jonas foi um covarde, porque ele fugiu. Era para ele ir para Nínive e pregar a palavra de Deus para aquele povo que estava perecendo, mas ele fugiu e foi para Tarsis. Mas será que eu e você não somos pior do que Jonas? Se fosse eu lá no lugar de Jonas, será que eu ia para Nínive pregar a palavra? Se fosse você no lugar de Jonas, você ia lá dar a sua vida? Nas mãos daqueles homens cruéis, homens sanguinários, que tiravam a pele das pessoas ainda vivas? Será que você iria? E Jonas vai, desobedece ao Senhor. Acontece tudo o que aconteceu na vida de Jonas. Quando ele está lá,
Como diz ele, nas profundezas do inferno, ele clama ao Senhor. Não espere, não vamos esperar para nós estar lá embaixo sofrendo, angustiado, para depois nós nos levantar para ganhar almas e pregar a palavra que o Senhor nos deu, assim como aconteceu com Jonas. Jonas se levantou e foi para Nínive, ficou ali pregando a palavra do Senhor. Jonas falou a palavra que o Senhor tinha mandado falar, se deitou embaixo de uma arvorezinha e ali veio uma boboreira, cresceu e cobriu Jonas. Jonas estava tão tranquilo. Dali a pouco Jonas começou a questionar. Eu sabia que Deus ia fazer isso. Esse povo mau, cruel, o Senhor, eu sabia que o Senhor iria perdoar eles. Agora está aí, ó. Jonas estava ali deitado, embaixo daquela baboreira. Dali a pouco o Senhor manda um vermezinho que come aquela planta. E Jonas começa a murmurar, reclamar, porque perdeu a sua sombra, porque perdeu aquilo que estava trazendo paz e tranquilidade para ele. E o Senhor bradou e disse: Jonas, você fala tudo isso e reclama desta maneira, e se queixa, e se compadece desta boboreira, e não deveria eu me compadecer deste grande povo que está em Nínive? Irmãos, muitas vezes nós estamos tão acomodados, embaixo da nossa boboreira, estamos tão tranquilos e esquecemos que há muitos que estão morrendo. Há muitos que, enquanto nós estamos nas igrejas pregando, cantando, pulando, falando língua estranha, se alegrando na presença do Senhor, há muitos que estão descendo para o inferno, porque eu me calei e porque você se calou. Mas o Senhor, da mesma maneira como o Senhor tirou aquela boboreira da vida de Jonas, o Senhor, Ele faz da maneira que quer. E se Ele quiser hoje tirar a boboreira que está fazendo eu ficar tranquilo e sossegado, de braços encruzados, Ele pode. Se o Senhor quiser tirar o emprego, Ele tira. Se o Senhor quiser tirar a saúde, Ele tira. Se o Senhor quiser tirar o carro, Ele tira. Se o Senhor quiser tirar os bens, Ele tira. Ele faz da maneira que Ele quer. E para te colocar na posição que o Senhor te escolheu e te chamou e te colocou, Ele vai tirar qualquer coisa da sua vida. Você que está querendo voltar atrás no seu ministério, olhe para esta palavra. Se você quiser permanecer com esta alegria, servindo ao Senhor, permaneça no lugar que o Senhor te colocou. Se você está ganhando alma, não pare, porque o Senhor pode tirar essa boboreira que está te trazendo sossego e você chorar mais a menos. O Senhor precisa de cada um de nós. O Senhor precisa de cada um de nós. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. É contigo mesmo que Deus está falando. Te levanta nesta hora. Dobra o teu joelho. Chore na presença do Senhor e diga: Senhor, eu vou ganhar almas para o teu reino. Eu vou tirar aquele maço de folheto que está lá na gaveta e eu vou entregar. Eu vou fazer o meu ministério, eu vou cantar lá no culto evangelístico. Eu vou pregar lá no culto evangelístico. O Senhor não precisa de você somente para pregar em sedes, não, irmão. O Senhor não precisa de você somente para pregar em congresso, também não. O Senhor precisa de você para pregar lá num ponto de pregação, para pregar no hospital, num presídio, aonde tiver uma alma. O Senhor precisa de você cantando e pregando e fazendo o que Ele colocou nas suas mãos para fazer, porque Ele precisa de você na sua obra. É hora de você largar de tudo e fazer
fazer a obra do Senhor. Para concluir, eu vou contar uma experiência de um pastor que eu ouvi ele testemunhando desta maneira e que marcou muito a minha vida. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Esse pastor, ele vinha ouvindo a voz do Senhor chamando ele para a obra, assim como você tem ouvido. O Senhor te chamando, levanta-te e ganha almas para o meu reino. Levanta-te para fazer a minha obra. E esse pastor, ele ouvia a voz de Deus falando com ele desta maneira: levanta-te. Eu preciso da tua vida na minha obra. Ele era gerente de uma empresa grande. E o Senhor chamava ele, mas ele pensava: não, mas eu deixar do meu salário, deixar do meu emprego, de jeito nenhum. E ele permanecia trabalhando. Quando foi um dia, ele chegou na empresa, os seus superiores chegaram para ele e falaram para ele: olha, quando você tiver um tempo aqui, você vai até o meu escritório que eu quero falar com você. Ele, na mesma hora, ele lembrou da chamada que o Senhor tinha com ele. Ele disse: eles vão me dar a conta, porque o Senhor está me chamando para a obra e eu estou sendo negligente à voz do Espírito Santo. Ele cuidou de algumas afazeres que ele estava cuidando e foi lá no escritório do diretor da empresa e chegou lá, sentou-se. E ele disse para ele: olha, nós temos observado o seu trabalho, está indo muito bem, gostamos do seu serviço, a equipe te respeita, tudo que você coloca a mão prospera. Então nós conversamos aqui entre a direção da empresa e nós vamos promover você e dar um aumento no teu salário. O sorriso daquele irmão foi lá na orelha. Ele ficou muito contente, porque fora promovido e ainda tendo um salário maior do que ele já tinha. E ele chegou em casa todo contente e contou para a sua esposa: meu bem, eu fui promovido lá na empresa, meu bem. Fui promovido e agora eu vou ganhar mais ainda do que eu ganho. A esposa disse amém. Ele se preparou e foi para o culto. A esposa dele não pôde ir naquela noite no culto com ele, e ele foi só. E ele chega lá na igreja, sobe ao púlpito, porque é tão fácil, né, irmãos, estar no púlpito, ouvindo a palavra, pregando, quando o Senhor precisa de mim e de você lá fora, pregando a palavra e ganhando almas para Cristo. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E ele está ali, sentado no púlpito, ele começa a olhar para a igreja e pensar no novo salário que ele teria. E ele fez um propósito com Deus e disse: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, então eu prometo, Senhor, que todos os meses, além do dízimo que eu estou dando na tua casa, eu vou dar mais um valor X para abençoar a tua obra. Ele esperava que o Senhor aplaudisse ele, que o Senhor elogiasse ele, mas o Senhor ficou calado. E ele sentiu o silêncio de Deus, porque nós que somos espirituais, sabemos quando estamos agradando a Deus e quando não estamos. E ele disse: Senhor, o Senhor não gostou da minha proposta? Então eu vou aumentar, além do dízimo, Senhor, eu vou dar outro valor X. E o Senhor permaneceu em silêncio. Pela terceira vez ele disse: Senhor, eu vou aumentar então o valor que eu vou dar para a tua obra, para a manutenção da tua obra, além do dízimo que eu estou trazendo na tua casa. E ele fez o seu novo propósito e o Senhor permaneceu em silêncio. E ele pensa consigo: Senhor, o Senhor não aceita a minha oferta? O Senhor não está contente com o propósito que eu tenho feito em abençoar a tua obra? E quando ele pensa desta maneira, lá no meio da igreja,
uma santa mulher de Deus começa a falar em língua estranha e se coloca em pé no meio da igreja, e o Senhor faz uso daquele vaso em mensagem profética e profetiza para aquele homem dizendo: filho meu, eis que eu tenho ouvido sim o propósito que fizeste comigo, dizendo em abençoar a minha obra financeiramente. Porém eu te digo, filho muito amado, que eu estou mais interessado na tua vida, na minha obra, do que o teu dinheiro na minha obra. Porque eu tenho pressa e eu tenho uma obra maravilhosa e grande para colocar em tuas mãos. E eu tenho urgência com tua vida na minha obra, assim diz o Senhor. Quando aquela irmã entrega essa mensagem, o pastor se levanta, aquele homem se levanta e corre lá para a frente, dobra o seu joelho na presença do Senhor e diz: Senhor, então eis-me aqui. A minha vida a partir de hoje é tua, Senhor. Amanhã mesmo eu vou na empresa, vou pedir minha demissão, porque se o Senhor me quer na tua obra, a minha vida é tua, e o Senhor faz conforme o Senhor quer. Os irmãos oraram por aquele homem saiu dali renovado. É isso que o Senhor quer que nós façamos, nos coloque na sua inteira disposição, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, me usa segundo o teu propósito. Acabou o culto, aquele homem foi para casa. Chegou em casa, ele pensou: mas como que eu vou dar essa notícia para minha esposa? Eu vou dizer para ela que eu vou renunciar a esse salário para ficar agora trabalhando somente na igreja, somente no espiritual? Ela não vai aceitar. E ele chega e chama minha esposa: meu bem, vem aqui, eu preciso falar contigo. E ela vem, se assenta do seu lado, ele diz: olha, hoje ela no culto, o Senhor falou assim, assim, assim. Ela olhou para ele e disse: o que tu fez? O que tu disse para o nosso Senhor? Ele disse: eu me coloquei de joelhos na presença do nosso Deus e disse que a partir de hoje a minha vida é dele, e amanhã eu vou chegar na empresa, vou pedir minha demissão e nós vamos se colocar 100% na obra do nosso mestre. Aquele homem disse que nunca ouviu a sua esposa dar um glória a Deus tão alto como ela deu naquele dia, porque ela deu um glória a Deus tão alto que veio lá do seu interior e ele disse: homem, quanto tempo faz que estamos sofrendo por causa da tua desobediência? O Senhor tem chamado a nós há muito tempo e você não abriu os olhos, você não atendeu o chamado do Senhor. Agora sim nós faremos aquilo que o Senhor quer. E os dois se colocaram para fazer a obra de Deus. É isso que Deus está requerendo de ti. Até quando vai continuar sofrendo desta maneira? Endurecendo o teu coração ao chamado que Deus tem para você e sua família? Até quando vai ficar desta maneira? Essa enfermidade que está te atingindo é resultado de desobediência. Mas se hoje você se colocar na presença do Senhor, hoje mesmo essa enfermidade vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor nos chamou para ganhar almas. Há muitos que estão perecendo e nós temos o alimento para eles. Vamos ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero orar por sua vida nesta hora, para que Deus possa, nesse momento, você vai dobrar o teu joelho e vai fazer um novo propósito com Deus, de entregar a sua vida para Ele, como Ele quer. Pai soberano, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. Te louvo por esta palavra que nós temos falado, que o Senhor tem colocado em meu coração. Há muitos que estão perecendo, Pai, nas garras do amando deste tempo presente, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância.
Olha para este homem, olha para esta mulher que está se colocando diante da tua presença agora, com um novo propósito de se levantar e fazer a sua obra, a obra que o Senhor determinou que fizesse, ó Pai. Dai graça, dai vitória e ajuda a vencer todos os obstáculos que surgirem na frente deste homem, na frente desta mulher, porque a partir de hoje, um novo missionário se levanta, encorajado e revestido de poder do alto. Usa, Senhor, este homem e esta mulher, que aonde eles colocar a planta do seu pé, que enfermos sejam curados, que pessoas que estão escravizadas por Satanás sejam libertas, que homens, Senhor, e mulheres que estão desviados dos teus caminhos possam voltar para a tua presença através dessas vidas que se colocam diante de ti nesta hora. Pai, eu te louvo, eu te exalto e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Faça esse propósito e você vai ver o que Deus vai estar fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.